Acho uma boa. Lindo, a gente compartilha. Ó. Já está criando a situação de não querer mostrar fraqueza. Isso aí. Não. Chorar faz parte. Não é isso, depende do nível. A gente mostra, Sim, mas assim, sim. se a coisa sair um pouquinho mais, daí dá um. A gente conta. Mas é porque é um tema que é bem interessante, né, gente? Ele é muito interessante, porque onde que a gente está? Qual é o nosso lugar, né? Tipo, a gente concorda com tudo de uma coisa, concorda tudo com a outra. É complexo, né? A gente tem que concordar com tudo, né? Tem bastante gente que vai se quem quiser ver, vai ver, né? Claro. A Shirley também estava comentando bastante coisa. A gente sabe que o horário dela é bem complicado, né? Por causa da menina. Então, ela foi bem legal, né? Sim. Já estamos gravando, tá? Oi, Berê, boa noite, querida. Olá, boa noite. Estamos aqui gravando já, tá? A gente está fazendo a prévia do início para começar a conversa. Tá bom, maravilha. Então, muito interessante ter surgido esse tema, porque é um tema que às vezes as pessoas têm receio de conversar, né? Sim. Como se fosse um tema tabu. E eu estava ali no banho agora, um pouquinho antes de a gente começar, e estava refletindo um pouco assim sobre o que é interessante a gente conversar nesse momento e deixar que novas possibilidades de conversa se abram. Porque eu realmente acho muito importante a gente encontrar nosso lugar nesse mundo, né? Tipo, não ser rebelde sem causa, saber o que está fazendo e saber também entender as coisas que vem sentindo, as coisas que vão somatizando no corpo, né? Pode falar, Lu. O que eu sinto, Rê, é que, na verdade, a gente nasce como um papel em branco, principalmente no que diz respeito ao feminino e masculino, às relações e tudo mais. Só que as experiências dos outros vão pintando esse nosso papel em branco. Então, muito do que a gente pensa ou de como a gente se posiciona tem muito mais a ver com as experiências dos outros. Então, como se tu já crescesse com essa ideia do que o casamento da tua mãe que não foi tão bom, como ela teve que sair na luta e ser a guerreira, porque o teu pai não foi provedor, porque o teu pai não foi carinhoso, porque ele era agressivo, enfim, né? Aí a minha avó, aí as minhas tias, aí os homens que traíram, que a gente vem crescendo com isso, e daí, quando tu te torna adulta, tu já acredita nisso, que tu tem que ser forte, que tu não pode te entregar, e aí tu vive relacionamentos tu atrai relacionamentos que validam aquilo que tu já acreditava, que tipo, já foram pintando para ti. E tu vai te tornando cada vez mais dentro de uma armadura, porque realmente tu não pode esperar que cuidem, que façam, que te ajudem, porque não vão fazer tão bem quanto tu. Porque, né, não vai, se tu te entregar, se tu, até a questão de mulheres que decidem ficar e cuidar da casa em vez de focar na profissão, são cobradas por outras mulheres. Tá entregando a vida. Daqui a pouco esse cara atrai, arruma outra, e aí, o que que vai ser dela? Não vai ter para onde ir. Tipo, existe essa cobrança muito forte. E a gente fica apegada a isso, e aí não consegue mais saber o que que é meu, o que é da minha mãe, o que que é das minhas irmãs, o que que é das minhas tias, o que que foi da minha avó, o que que eu quero para mim realmente, como que eu gosto realmente de viver a vida. Eu gosto mesmo de ter como foi no ano passado, 60 horas trabalhadas, a demanda das meninas. Eu tenho neto, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãs, eu tenho uma família que eu também quero ver e não estou dando conta. O que que realmente é meu e o que que é do outro? Então eu já não sei mais o que que é o feminino e o masculino, o quanto eu tô fora disso. Ô, Lu, É isso. tá com um caderno aí? Tu foi trazendo um monte de tópicos sem parar? Tipo, como é que a gente vai falar de tudo? Não, olha, é porque é muita coisa que tá aqui, ó, sabe? Essa semana muito forte, mais do que
mais do que sempre, essa semana está vindo muito isso. Eu tenho sentido também uma energia bem propícia para gente, intensificando esse nosso sentir, né? Essa sensação física mesmo que causa angústia, que dá medo. Tenho visto algumas mulheres falando sobre sonhos que vem tendo. Mas vamos começar a tentar costurar pelo tema que a gente vai conversar, né? Que eu acho que o que tu tentou trazer, me ajuda se eu estiver errada, e vamos complementando todo mundo junto aqui, para a gente ir criando uma teia compreensível, né? O tema era o sagrado feminino, o movimento feminista, e o quanto isso tudo está sendo de verdade bom para mim, era isso, né? O quanto está sendo bom para mim me sentir lutando contra alguma coisa. Acho que foi isso que veio lá no grupo, né? Acender até uma vela aqui para a gente ter clareza nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos objetivos. É esse o tema, certo? Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter claro, assim, algumas coisas, né? Que a gente caiu dentro de um sistema que está acontecendo, não há dúvida, né? Se a gente realmente nasceu como uma folha em branco ou não, vão ter vários estudos dizendo o contrário, que a gente não nasce como uma folha em branco, né? Que muito do que a gente acaba representando aqui nesse planeta, a gente já trouxe, e daí, de novo, vão ter vários estudos dizendo da onde que trouxe, como que trouxe, porque se expressa, como se expressa. Então, a gente sabe que existe uma carga, a gente pode considerar, né? Que existe uma carga genética atuando na gente. Então, a gente nasce com essa força e nasce participando de alguma coisa. Tudo isso vai formando quem a gente é, né? Sim. Foi isso que tu trouxe primeiro, né, Lu? O quanto, de repente, seria assim, ó, o quanto acaba se tornando difícil a gente se compreender e se entender dentro desse emaranhado inteiro, quando está tudo influenciando tão intensamente, né? Causando impacto tão profundo na nossa vida, no nosso sentir, no que a gente espera, no que a gente deseja, na nossa maneira de pensar, como a gente pensa, na nossa capacidade de identificar os sentimentos. Vocês têm dificuldade de identificar os sentimentos? Eu tenho muita dificuldade. Hoje eu consigo identificar a raiva com muita facilidade, mas antes, quando eu sentia raiva, eu pensava que era tristeza que eu estava sentindo, me doía o coração, porque eu não podia sentir a raiva. Às vezes, quando eu sinto medo, tipo, e eu tô naquela energia assim de guerreira, a sensação que eu tenho é como uma excitação, assim, como uma vontade de lutar e de pagar para ver o que é. E hoje eu sei que aquilo que eu tô sentindo é medo. Então, que sensações são essas? Quando que a gente se permite sentir essas coisas para poder conhecer e identificar, né? Eu vou abrir a palavra porque pode ter a ver com o tema já, né? A Gabi e a Berê, tá? Gabi tá sem microfone. Essa questão dos sentimentos me veio bem claro esses dias que eu estava conversando, porque faz o quê? Uns 2 anos que eu já estou com essa questão de ficar tentando ver meus sentimentos, as sensações do corpo e tal. Aí tu falou que estava sentindo um aperto, que assim, um mal-estar, não sei o que, ela deu assim, medo? Aí tu, não, eu não trato isso como medo, trato como não sei o que. Eu digo, cara, isso eu trato como medo, até o que a gente trata, até o nome que a gente dá, Olha que não é igual. Uhum. E isso a gente tem que entender que, vamos supor, para mim aquilo é considerado um medo, para ela já era considerado um desconforto. E também a gente nem sabe se era a mesma coisa, né? Porque é uma coisa que não tem como saber o que era, mas parecia, quando ela falou assim, parecia. E como que esses sentimentos, eles vêm o dia inteiro, né? Nós mulheres mesmo, né? Ao mesmo tempo que tá com medo, aí tá, passa, alivia, daqui a pouco vem alguma outra situação, tu já
conecta de novo com aquele sentimento, com aquela coisa, ou um outro sentimento. É muito... Mas essa questão dos sentimentos, ele é uma coisa muito profunda, porque aí vem essa questão que a gente... do tema ali, né? Questão do sagrado feminino, do feminismo. Aí tem um pouco de história, tem um pouco do que a gente entende de necessidade do momento, da importância que teve esses movimentos, se hoje é necessário ainda todo esse movimento, ou é um outro movimento, e a gente conseguir olhar para tudo o que aconteceu, né? A gente não vai conseguir fazer isso hoje, mas acho que cada uma deveria de olhar, né? Historicamente, tudo o que aconteceu, os movimentos que vêm, e às vezes tem alguns movimentos que hoje já poderiam ser diferentes para cada pessoa, que naquela época foi muito importante, para aquele momento foi muito importante, mas que hoje talvez, e conseguir olhar essas coisas, né, essas bandeiras, né? Daí não sei quem que falou ali do Sagrado Feminino, as mulheres de vestido, né? Que daí vem para esse viés também, né? Que claro que também às vezes vem para essa questão muito da historinha, historinha de margarina, que, né, que é tudo perfeito, que não sei o quê, que é mais intenso, mas às vezes é o que dá para mostrar na hora, né? Então, olhar para tudo isso, assim, com um olhar, assim, zerado, né? Tentar olhar com um olhar zerado. Misericórdia a vocês, hein? O quê? Misericórdia a vocês, uma fala A, outra fala J, outra fala Z, vamos se alinhar, pelo amor de Deus. Veio papo de mulher, né? Começou a falar, mas como é que eu consigo identificar o que é meu e o que é do outro, e daí desenrola a cartilha inteira de outra vez. Mas não, mas como assim? E vamos olhar para a história toda, para todo movimento, vamos fazer... Pô, vamos destinar um olhar antropológico para isso, né? Deixa eu voltar a costurar com o sentimento aqui, então. A Berê. É bem assim mesmo, cada uma meio que fala uma língua, né? Estamos ouvindo a Gabi falar, Gabi. Já volta nesse tema, Gabi, eu vou até trazer. Eu vou voltar para costurar e tecer uma teia aqui. Eu vou voltar naquela frase, né, que a Lu trouxe do Nascer em Branco, assim, né? Então, hoje já ouvi muito isso, inclusive, por exemplo, nas escolas, né? O aluno é uma folha em branco. Na faculdade, o aluno é uma folha em branco. Eu não consigo sentir dessa forma, sabe? Porque eu acho que, como a Rê trouxe, assim, diversos estudos que vão trazendo por que eu nasci nessa família, com essas pessoas, e nesse corpo físico dessa forma, né? Então, eu vejo que é como se a gente, na verdade, nascesse num bonde andando, e agora eu preciso dar conta de entender tudo isso aqui, né? Inclusive o corpo, porque as emoções e os próprios pensamentos, eles estão relacionados ao coletivo, então a gente não compreende praticamente nem a ponta do iceberg de tudo que se passa dentro de nós. E aí, se a gente for olhar para o contexto, por exemplo, né, em relação a feminismo e a sagrado feminino, é exatamente isso. A partir do momento que eu preciso começar a tomar consciência de que por que eu estou sentindo isso, o que está acontecendo, por que, por exemplo, em determinada época, e ainda é assim em alguns lugares, eu quero estudar, eu sou uma menina, quero estudar e não posso. Tá, mas por que eu não posso? Eu quero, mas por que eu não posso? Ah, mas o fulano vai, mas eu quero. E aí, tá, eu não posso porque eu estou dentro de uma sociedade que não me permite. Tá, mas por que não permite? Não, mas eu quero. E de forma, assim, muito simples, né, trago isso, assim, de realmente a gente olhar para essas necessidades, na verdade, da alma, do espírito, dentro de um corpo feminino, de um corpo de mulher, dentro de uma determinada sociedade, cultura, tempo, espaço. E aí, o que eu preciso fazer para ser livre dentro disso?
eu preciso lutar, eu preciso só viver, porque eu estou aqui já plena dentro dos meus privilégios, vou trazer isso assim, né? Porque quando eu sinto que quando alguém traz, por exemplo, uma fala de que baixa as espadas, não precisa mais ser guerreira, né? Eu estou falando de mim, né? Que sou uma mulher privilegiada, branca, cis, casada, com filhos, com um status quo social privilegiado, mas eu não estou falando, de repente, da mulher que está lá na luta, mãe solo, precisando colocar o filho na creche e não consegue, e porque a creche é só 4 horas e o trabalho dela é 9 horas diária, e aí essa mulher ela precisa estar com a espada na mão e lutando pelos direitos dela, ou, né, então acho bem desafiador, assim, trazer todos esses temas, né, porque realmente é como se fosse um polvo gigante com muitos tentáculos, onde a gente, enquanto na nossa vivência, consegue ver um tentáculo, né? Não consegue ver todos os outros. A gente vai tentar, a gente tenta, a gente se esforça, a gente lê, a gente busca empatia para saber das histórias e ver o que faz sentido para a gente, o que vale a pena a gente entrar, olhar, mas não dá para generalizar, né? E aí, o sagrado feminino, né? Eu busco ler, estudar, e já há algum tempo também buscar viver, eu vejo como um grande privilégio branco, sabe? Porque a gente pode viver o nosso sagrado feminino, porque outras mulheres abriram ali, né, com os 2 pés as portas para a gente, às vezes com a própria vida. Então, hoje a gente pode buscar viver o nosso sagrado feminino, porque a gente, enfim, a gente está num momento que está permitido, mas nem todos os lugares ainda está permitido, né? Eu acho que sim, a gente está vivendo num momento, como a gente sempre viveu, num momento de conflitos mundiais sérios, antigos, e dá para olhar para perto também, né? Não só para longe, assim. E eu gosto de ter esse olhar empático, sabe? Gosto de viver o meu mundo, o meu presente, os meus privilégios, meus rituais, mas sem deixar de achar que é para todas, né? Ainda não. E de forma, assim, muito empática, eu penso assim, sabe? De que ainda tem muito que se lutar, sim, pelo direito das mulheres. Eu acredito que é só dessa forma que mais mulheres vão poder viver o seu sagrado feminino. Porque existe ainda, né, um machismo estrutural muito grande. É só a gente olhar, né, o que está acontecendo aí em relação até violência sexual e feminicídio e tudo mais, né? Então, eu honro muito as mulheres que, por exemplo, estão na política, estão, né, vivendo a sua profissão em nível policiais, ou que seja, nível de justiça, juízas, lutando pelo direito das mulheres aí, colocando o seu sagrado feminino talvez em stand-by para um outro momento, porque elas precisam estar no masculino delas, porque elas estão no mundo masculino, né? No sistema patriarcal. E aí, ali, talvez realmente ainda nesse momento, para algumas mulheres não seja necessária e não seja possível elas estarem vibrando no feminino delas, porque elas estão a serviço de algo maior, para que a gente possa viver o nosso feminino, tranquilas, vibrando, né, no nosso feminino, com os nossas práticas internas, nossa
nossa intuição, e que seja tudo mais que o sagrado feminino tem né, de puro, assim, mas para algumas de nós é necessário ainda trazer a fúria, sabe? E aí, talvez, para algumas seja atuar no masculino, mas para elas não. Elas estão lá, né? Bom, também falei um monte. Botei mais fogo no parquinho. Vou desligar meu microfone agora para ouvir Todo vocês. mundo botando fogo no parquinho, bem assim. Eu falei, e agora? Tipo, vamos começar por onde? Mas acho que a gente pode começar por uma coisa bem legal, que é assim, ó. Para mim, sempre eu tive muita dificuldade para ter uma compreensão assim do que era sagrado feminino, do que era viver o sagrado feminino, do que era o movimento feminista, que rivalidade era essa que existia que eu nem conseguia acessar, eu nem conseguia compreender. Muitas coisas que falavam sobre o sagrado feminino, até mesmo dar um nome de movimento do sagrado feminino, que eu tantas vezes dei também, como uma coisa assim mais organizada, né? Tipo, mas mais organizada em que sentido? Trata do que eu mesma tive muita dificuldade e levei tempo para conseguir encontrar respostas. Porque apesar de serem conceitos que estão aí disponível, tem livro escrito, tem na internet, a gente consegue encontrar, mas a gente tem tanta falta da base, que a gente não consegue nem um conceito primário para poder acessar, sabe? Então, por exemplo, eu pensava assim, né? Tipo, quando se fala sobre resgate do sagrado feminino, do que está se falando, né? Essa conversa, assim, ela é muito ampla. Primeiro, a gente tem que pensar no mundo que a gente está vivendo. Será que o mundo que a gente está vivendo, esse mundo que a Lu ilustrou ali, tão dramaticamente, né, Lu? Meu Deus, e desse jeito, daquele jeito. Será que ele foi assim sempre? Tipo, exatamente esse recorte que ela fez da vida, né? Será que o mundo ele foi sempre assim? O que tem de subjetivo nesse recorte? O que tem por detrás de cada coisinha que a gente não consegue ver? É um fragmentozinho de como o nosso mundo ele é hoje, né? E daí a gente tem que olhar para todas as possibilidades que esse pequeno fragmento traz. Aquelas pessoas, por exemplo, como elas viviam, qual era a história delas, qual era a história da família delas, no que elas acreditavam, de que forma elas se conectavam com a espiritualidade, como elas curavam os corpos delas, como era a relação delas com a terra. Para a gente começar a ver assim, ó, com mais profundidade esse fragmento. Aí a gente começa a perceber que se a gente pega um outro fragmento de um outro lugar, tem muita coisa muito diferente. Esse é o primeiro ponto. Que isso não é... Quando a gente fala assim, ó, que caiu numa bolha, não é só o que parece, não é só o que parece mesmo. Né? De fato, não é só mesmo. Por exemplo, essa própria estrutura, né, familiar, como a Berenice trouxe ali, falou em algum momento patriarcado, até eu já anotei ali para a gente não deixar de fora, que eu acho que é um tema importante também, porque a gente olha assim, ó, patriarcado e vem com uma energia assim, ó, de muita fúria contra os homens. Muitas vezes contra os pais, contra os nossos pais. E, simultaneamente, contra toda a energia masculina, inclusive a nossa. E puta que pariu! Eu lembro que eu falava uma barbaridade, meu Deus do céu. Eu falei, quem que é moço tinha praça pública? Como é que um dia eu falei isso, né? Que absurdo. Feminista, é feminista. Eu, assim, como assim? Tipo assim, como que a gente pode ter raiva daquele nosso lado que precisa lutar? Porque esse conglomerado, essa confusão, ela é muito grande. Dentro desse patriarcado, né, se a gente olha para a estrutura dele, a gente consegue ver em diversos fragmentos, não em todos. Não em todas as sociedades, não em todas as civilizações. E quando a gente vai estudando o passado, a gente vai vendo que esse retrato ele fica muito diferente. Ele não tem mais o retrato, por exemplo, de um adorador de Deus, de um homem que é responsável por toda a família, e por ele ser responsável, ele pode inclusive aumentar a família, ele tem inclusive poder econômico, por exemplo, para comprar outras esposas. Né? Tem fragmento de tudo que é jeito. Mostrando sempre essa figura, assim, ó, existindo um Deus
existindo um homem, existindo uma forma de conexão, existindo os que estão abaixo dele. A isso a gente chama patriarcado. Esse mesmo desenho, ele é o desenho, por exemplo, das monarquias, ele é o desenho das conquistas, é sempre o quê? Um homem que vai lá e ele conquista uma terra, e daí ele escolhe as pessoas que vão explorar a terra que é dele, e as pessoas devem a ele. É sempre essa estrutura a gente chama de patriarcado. Quando a gente fala sobre isso, a gente pode trazer o machismo também, né? E o que seria o machismo? O machismo é tudo que advém dessa estrutura patriarcal. Então, o problema é o meu amigo do meu lado, é o meu irmão do meu lado, é meu pai? Não, não, é meu chefe também não. A gente está tudo servindo a esse patriarcado. Patriarcado é uma coisa muito grande. A gente não consegue nem viver sem... A gente não consegue nem sair dele. Nem a gente que conhece ele consegue sair dele. Porque rapidinho a gente já quer entrar nessa estrutura. Mesmo que a gente lute contra ele, quando a gente pode, a gente já quer entrar dentro dessa estrutura. Olha como é forte isso. Se a gente fala, por exemplo, sobre egrégora, né? Poxa, a gente está formando uma egrégora aqui. Ué, eu reconheço a egrégora do instituto. Um instituto desse tamanhozinho assim, né? Tipo, não dá nem para ver com olho. Com um tempinho de vida piquititinho, cara, não tem nem 10 anos. Eu sinto aquela presença. Quem vem aqui sente essa presença. Imagina a presença dessa egrégora. Como que a gente sai dela? Tá. Machismo a gente pode chamar da doença que advém de tudo isso. Não estou dizendo que o patriarcado é correto. É uma forma de organização social que vislumbra tudo que corresponde ao masculino. Conquista, o fogo, a clareza, as ideias, o pensamento lógico, a ciência, tudo isso vem daí, né? Mas de repente a gente... o machismo. Machismo a gente pode ver como a doença, mas a doença que advém disso, mas não só que advém disso, que retroalimenta isso. Sem o machismo seria muito difícil que esse sistema continuasse. Porque a maior parte dos homens faz parte desse sistema sem reconhecer ele como um problema, porque o machismo é tão impregnado e o favorece tanto, que se a gente que ele oprime, a gente já não consegue sair, imagina eles. Que difícil, gente, é muito difícil. Porque todas nós e todos nós aqui fomos criados dentro desse sistema. Nada aí remete ao feminino. Existe a figura do Deus, a figura do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, e tudo o que foi feito para ele, inclusive a mulher, né? Dentro dessa história que a gente conhece. Deus fez tudo para ele, inclusive a mulher. A gente nem precisa entrar no mito de Lilith aqui, porque faz parte de uma outra história que não está ali na Bíblia, né? Então, dentro dessa figura não tem a mulher, e daí a gente vê o reflexo disso na nossa sociedade. A gente vê o reflexo disso na gente também. Porque a gente está vivendo num mundo que somente reconhece e valoriza até esse momento, né? Porque a gente está num momento que a gente percebe que é bem de transição mesmo. Não valoriza o sentimento, não valoriza o desconforto, não valoriza a doença, não valoriza a velhice, não valoriza a preservação. Não valoriza o oposto dessa luz e dessa clareza, desse tempo, desse ritmo rápido também. Pode falar, Lu. Perdi um pouquinho a linha de raciocínio, já vou voltar. Só um adendo ali nessa parte sobre o machismo. É claro que a mulher com certeza é muito mais oprimida, mas vocês não veem que de alguma forma o homem também é oprimido? Assim, o não pode sentir, o não pode chorar, porque tu é homem, porque tu tem que ir, assim, que a sociedade que a gente vive hoje, os homens
né, com que a gente convive, eles também foram oprimidos para se tornarem esses caras que não vão, que dizer o que sentem é fraqueza, né? Então, eu vejo que o machismo, claro, com uma potência muito maior de afetação para nós, mulheres, mas que também afetou os homens. Claro, claro. E isso, esse O Homem Não Chora, isso aí é a latinha, a pontinha do iceberg. A profundidade que essa doença é instalada neles e na gente também é raiz, cara, enraizado, tá em cada célula do nosso corpo. É aquele orar e vigiar constantemente para a gente conseguir ter consciência do que está fazendo, das escolhas que estão sendo oferecidas, sabe por quê? Muitas vezes a gente nem consegue observar, se dar conta das possibilidades. Na maior parte das vezes a gente vive tão só por sobrevivência, e aí que entra o negócio. É aí que começa o feminismo e o sagrado feminino. Não é nem a se cruzar, eu estava pensando no banho, não é se cruzar. Aí é que começa a surgir o pentáculo do feminismo dentro do sagrado feminino, mas a gente já vai falar o que é o sagrado feminino e o que é o feminismo. Quando a gente olha esse fragmento, a gente não vê nada relacionado a feminino, muito menos a espiritualidade feminina. Só que a gente sabe, embora a gente não tenha sido presenteada com esse conhecimento, de que nem sempre foi assim. Existem muitas deusas, existem evidências, existem estátuas, existem muitas formas de se conectar com o sagrado, que não somente através de uma oração, por exemplo, existem práticas físicas. O nosso corpo, ele tem muita importância, ele não é só um receptáculo de um espírito. O nosso corpo, ele tem importância. Os alimentos, eles não são só uma fonte de vitamina B1, B12, aquilo ali tem um espírito que alimenta a nossa alma. Todas as coisas têm. E é disso que trata o sagrado feminino. É dessa espiritualidade que foi oculta da gente. O sagrado feminino, ele trata de tudo aquilo que é palpável, que é físico, que é orgânico, que subsiste, que é ecológico, que se sustenta, que se nutre. Sempre que a gente vê algo sobre explorar, sacrificar, tirar, é o oposto do que o sagrado feminino representaria. Então, é de uma imensidão tão grande e tão linda que não se pode nem chamar de um movimento do sagrado feminino. Porque homens e mulheres a gente pode até falar de várias eras, tipo, viviam isso, e quando isso começou a ser ameaçado, se comprometeu, inclusive com a sua própria vida, para manter esse conhecimento, para a gente poder receber aqui hoje. Então, é muita gente, é muita crença, é muita ação, é muito continente, é muito sagrado feminino para a gente dizer que existe um sagrado feminino. Então, a forma como a gente vislumbra que o sagrado feminino é um fragmentozinho do que é o sagrado feminino. Porque, por exemplo, se vai numa religião, se vai em qualquer comunidade que não teve o toque da cultura eurocêntrica, vulgo patriarcal, vai ter uma experiência com o sagrado feminino e masculino, de alguma forma. E muitas vezes que a gente não concorda nada, mas é a forma como eles experienciam esse oposto do que para eles seria a conexão espiritual. E o machismo, dentro dessa estrutura, ele se cria como uma falsa ideia de que alguém com características específicas, que se fizer por merecer, vai vencer e vai ganhar e se tornar alguma coisa. Então é uma competição constante, que alguém vai ser melhor. Sei lá, em qualquer coisa, em tudo se compete. E assim se começa. E o que mais é possível ganhar? E o que mais é possível ganhar? Eu tenho escutado muito o pessoal falando sobre a dopamina, né? Quanto os nossos hormônios regulam o nosso corpo. O quanto
essa doença lida com a dopamina dos homens e das mulheres. Porque a qualquer ganho é uma carga de dopamina que se tem. É a mulher mais bonita, é o cargo melhor, sei lá, é qualquer vantagem, é o carro melhor, é a casa melhor, é um posto melhor no trabalho, é ser mais reconhecido e valorizado. E é uma luta constante por ser melhor em alguma coisa. Dopamina, 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 um tremendo de um vício. Alguém falou sobre vício, né? Um tremendo de um vício. E para entrar nisso, vale qualquer coisa. Vale, inclusive, a sensação de que é superior a todo mundo. E é superior a quem? A quem que se pode ser superior? Ser mais alta, mais magra, sim. A quem que se pode ser superior? Um homem, né? A gente está falando do machismo. Ele pode ser superior aos outros homens. Ele pode ser superior aos animais. Ele pode ser superior a toda a natureza. Ele pode ser superior, inclusive, às mulheres. E assim foi há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Em vários momentos da história, isso passou do limite. E quando isso passou do limite, existiram revoltas contra esse tipo de movimento. Isso a gente não dá nome de sagrado feminino, eram revoltas sociais. Eram quando um grupo de mulheres, de repente, dizia, chega, a gente não pode mais aceitar isso, ultrapassaram todos os limites, colocaram a gente dentro de um celeiro para fazer fósforo com veneno. Estamos todas morrendo. O diferente da gente hoje, de nós que estamos aqui, que temos comida na mesa, né? Que sai daqui pode ele comer alguma coisa. Algumas pessoas precisavam receber o dinheiro naquele final do dia para poder ter o que comer. E o sentimento não é só o sentimento, é a opressão, realmente a opressão, não é sentimento de superioridade, é a ação daquela superioridade. Era tão grande que ou morria ou se revoltava. Aí se começam viés de movimentos feministas, de grupos de mulheres e de homens também, que não concordavam com aquela situação. Existiu um movimento que foi muito maior do que todos esses, que foi o movimento, por exemplo, da colonização, de quando os europeus, de quando... Dois movimentos muito grandes, assim, muito destruidores. Primeiro, quando os romanos invadiram o Egito e começaram a destruir os deuses deles e as deusas de lá, e começaram a fazer o processo de sincretismo. E outro muito grande, que foi quando os portugueses e os espanhóis vieram para cá e tentaram exterminar também essas duas culturas, que serão o que a gente mais teria referência hoje. Mas elas ainda existem. E é contra esse movimento tão grande, eu não posso nem dizer contra, é além desse movimento tão grande que sobrevive o sagrado feminino. Ele é muito amplo. O movimento feminista é a luta social, que também advém disso. É muito necessário que a gente lute, pelo menos, pelos nossos direitos, que se a gente não pudesse encontrar aqui, daí não dá para fazer mais nada, né? Se não puder que mulheres se reúnam, muitas coisas têm que acontecer. A gente precisa acontecer movimentos individuais. Precisa acontecer movimentos individuais. A gente saber que não tem uma aqui contra a outra. Que ninguém aqui representa de nenhum tipo de ameaça contra a outra. Quem aqui quer ser melhor que alguém? Pelo amor de Deus, eu não quero ser melhor que ninguém. Me ensina, hein? A gente tem que aprender que a gente está sempre juntas, uma para somar com a outra. Mas e no coletivo, como é que se faz isso? Em termos de leis, em termos de justiça social. Eu penso muito que o sagrado feminino, ele necessita que a gente tanto atue politicamente, não só honrando e reverenciando pessoas que dão a cara a tapa, que são aquelas pessoas que vão lá e são eleitas, mas a gente, dentro do nosso universo, através de pequenos movimentos, ou de grandes também, se alguém quiser se candidatar, a gente precisa apoiar. Porque para que a gente possa manter os direitos que a gente já adquiriu, infelizmente a gente observa que tem que lutar por eles ainda.
Eu descobri que tem uma lei que diz que não se pode tirar um direito adquirido, mas parece que, olha, se quiserem, tiram sim. Tipo, passam por cima de leis e passam por cima de qualquer coisa. Mas não pode ser somente isso. E eu penso que é aí que está um erro, é aí que está uma dor muito grande de mulheres que lutam tanto, que dão a sua vida, cara, por uma melhor qualidade de vida lá na sociedade, mas não conseguem se conectar com esse outro lado. Que é o lado espiritual de tudo isso, o lado espiritual da vida. Tipo, quando fala assim, ó, sobre que o sagrado feminino é contra o feminino, que absurdo, não tem como ser, não, pelo amor de Deus, o sagrado feminino abraça todo mundo. Abraça até quem é contra, fazer o quê? O sagrado feminino abraça todo mundo. E a gente precisa muito não esquecer que a gente também tem que lutar. A gente tem que estar com armas o tempo inteiro? Não. Mas para que a luta seja mais justa para aquela que precisa, é muito bom que a gente possa ajudar. Mas que a gente não possa ser só isso, né? Que a gente lembre sempre da causa maior de tudo isso. O equidade, é claro, no mínimo, né? Mas é além de tudo isso. O que mais o sagrado feminino traz além disso? Quando a gente fala sobre sagrado feminino e todas as práticas que foram tiradas com o patriarcado, né, com esse modelo de sociedade que a gente vive, o reconhecimento dos nossos sentimentos, que a gente está falando ali sobre isso, né, e o dar importância a ele. Eu tenho estudado um pouco sobre Freud e depois sobre Jung, né, e, bom, Jung era tão lindo que ele chegou um momento, ele iniciou o estudo com Freud e ele foi evoluindo, né? Mas ele iniciou o estudo com Freud, que queria compreender o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, que é algo mais feminino do que isso, né? Apesar de ser tanto machista, mas, tipo, a forma como ele também era construído era essa. Era até onde ele conseguiu chegar. Jung deu um passo à frente, a Melanie deu outro, e a gente vai dando outros, e tantos outros quanto forem necessários. Porque tudo isso existe para que a gente possa não estar sofrendo ou se curar daquela dor ali que foi a dor inicial da questão. E o que eu faço com tudo isso que eu sinto? Porque eu fui ensinada de outra maneira. Tá dando tudo errado, né? Eu fui ensinada que depois disso viria aquilo, depois daquilo viria aquilo outro, que existia uma série de pontos ligados. Eu não aprendi que a vida correria em ciclos. Eu não aprendi outra forma de viver. A forma que eu aprendi de viver o ano começa dia 1º de janeiro, termina dia 31 de dezembro, ali eu coloco meta, eu tenho mais um ano para dar conta do recado, e mais um ano para dar conta do recado, e que se dane se eu não tiver disposição, e que se dane se eu tiver com cólica, e que se dane se eu engravidar, e que se dane tudo. Eu tenho que dar conta daquele prazo, eu tenho que dar conta do dia 1º ao dia 30 de segunda a sexta, não é? O sagrado feminino, ele vai além de tudo isso. Eu já nem consigo mais me conectar com isso, gente. Vocês me vê com a cara toda pintada, é que eu tô conectando essa loucura. Até minha cara revira. Porque pensar nesse tipo de prazo é doentio. A nossa vida desaparece, não é? A gente já tá no dia 4 de fevereiro. Se for pensar em termos de prazos, assim, metas, a gente já tá no dia 4 de fevereiro, calendário gregoriano. A percepção de passagem do tempo agora no verão é bem diferente da percepção da passagem do tempo no inverno, né? Não parece que voou? Ao mesmo tempo que voou, eu vivi uma vida. Cara, desapareceu, não sei cadê esse janeiro, mas eu também vivi uma vida dentro dele. Dá para escrever um ano de diário. Olha o que é essa percepção de tempo. A gente precisa reconhecer, valorizar, aproveitar essa percepção de tempo dentro do calendário gregoriano e do que essa suposta Matrix nos oferece. A gente tem de segunda a sábado, de segunda a domingo, né? Segunda a domingo, de 1º a 30, e assim vai indo, robotizando a gente, né? O Sagrado Feminino trata também de reumanizar a humanidade. Devolver o sagrado para a humanidade. Rô, quero passar um rapé. Quem gostaria de contribuir? Rê, vou dar as minhas considerações, né?
Ali quando eu trago a questão do folha em branco, realmente, a gente já vem, acho que no DNA, registros de vivências dos antepassados e tal. É no sentido de determinadas coisas que a gente ainda não vivenciou, mas que de alguma forma a gente vai, pela vivência dos outros, passando a acreditar. Claro. A questão tipo do feminino ali, do feminismo e do sagrado feminino, eu acho que eles super se conversam e um só pode realmente existir porque o outro veio, porque toda essa luta veio. E a Berenice falou uma coisa que é muito verdade, assim. Se a gente pensar numa mulher preta, Para. Não. Essa discussão também é equivocada. O sagrado feminino não existe porque o feminismo existe. O sagrado feminino sempre existiu. Sempre existiu uma fonte feminina, porque o nosso mundo é um mundo dual. Sempre, para que uma vida exista, precisa necessária, até gaguejo, ó. do feminino e do masculino. É necessário que exista uma energia masculina e uma energia feminina. Sagrado feminino Sim. existe desde que a vida existe. Cosmos, Sim, mas eu digo existe. no sentido de que a gente poder expressá-lo, Também existirem esses movimentos. também sempre existiu, sempre existiram grupos de mulheres que se encontraram, mulheres e homens realizaram práticas espirituais. O movimento feminista existe desde que uma mulher americana deu muita sorte porque ela era muito boa com a comunicação e ela estava vendo muitos casos de injustiça e ela falou há pouco tempo, acho que anos 80, acho até que ela é viva ainda. E ela disse basta e criou uma mulher agora, tenho quase certeza que ela é viva, e criou o movimento feminista. O sagrado feminino existe sempre existiu. Agora No meu entendimento, tipo, o feminismo veio, as feministas, digamos assim, né, vieram lá daquele momento de queima o sutiã e vamos lutar pelos direitos das mulheres, direito ao voto e tudo mais. E eu acredito que esses direitos todos são realmente importantíssimos. Eu nem sei como é viver sem eles, né? E como tu disse ali, a gente tem que estar sempre atento, porque realmente a qualquer momento podemos perdê-los. E como a Berenice falou ali sobre a questão de mulheres, se a gente pensar numa mulher preta que vive numa comunidade, que precisa trabalhar, de repente, largar o filho a semana inteira aos cuidados da mãe ou de alguma vizinha para poder trabalhar de babá na casa de alguém, é muito importante que se exista, que essa luta e que a gente lute também, que a gente tenha empatia por essas dores, né? Elas ainda estão aí, precisam de que tenha cada vez mais força, mais união de outras mulheres por isso. Aham. Aqui para não esquecer, ó. Perdi o fio da meada. Tô igual a ti. Deixa eu ver. Era isso, eu acho, que assim, realmente não é uma luta que se termina. E falar de dentro da nossa vida é mais, o que eu sinto mais é como se fosse um não saber exatamente aonde que é a Lucilene que pode ser cuidada, que pode parar e ter aquele dia de descanso, e a Lucilene que precisa lutar, que precisa batalhar, que aonde que a minha guerreira cruza e impede que o meu companheiro esteja com a sua força masculina, com seu cuidado, com seu, sabe? O quanto eu estou confusa dentro disso, do que é de cada um, do quanto eu estou me atravessando no outro, ou sendo apoio, ou, sabe, nesse contexto, assim, muito mais. É isso. Que lindo, né? Eu vou deixar, acho que a Gi levantou a mão quando estava falando. Vai lá, Gi. Oi, pessoal, meninas, tudo bem? Boa noite. Oi, Gabi, Rô, Berene, não conheço. E a Lu. Eu acho, Lu, quando tu fala, eu acho que é quando eu me senti assim, muitas vezes, quando eu tava confusa mesmo no meio de tudo isso, sabe? E separar isso, o capitalismo, o patriarcado, tudo isso, as rotinas estressantes, desgastantes, né, que nos exigem,
faz que o nosso feminino, a gente esquece ciclo menstrual e toma medicação para parar com a cólica para ir trabalhar, e deixa o filho na creche, e bota um pano no peito para o leite não jorrar, e sabe, todas essas coisas acabam que a gente vai esquecendo de ser mulher. E aí, quando vem qualquer outra pessoa e fala qualquer coisa pra gente, né, ou a gente desaba, quando vem um homem, né, essa energia masculina, e abraça e apoia, ou fala o contrário, ou não ajuda, né, que a gente está falando de realidades completamente diferentes, talvez as nossas sejam, né, de alguém que ainda apoia, né, que tem um marido, que tem alguém que está junto, e a gente acaba talvez se rebelando contra tudo isso, e eu acho que é aí que a gente esquece de ser mulher, sabe? E aí se rebela contra tudo isso, porque tem todo um mundo, toda uma sociedade e pessoas cobrando que tu tenha essa energia masculina sempre, o tempo todo. E eu acho que muito, né, a Renata falou disso, da questão dos dias, a gente tem que trabalhar de segunda a segunda, tem que... E qualquer outra coisa diferente disso, a gente é mulherzinha, né? Qualquer coisa diferente disso, que fraca que ela é, mas a fulana, viu? O filho dela se criou sozinho, não precisava de mãe por perto e não sei o quê. Então, assim, e a gente começa nessa comparação, que é o capitalismo, que é o patriarcado, né? A Rê estava falando, e eu falei de ser alta e magra, eu acho que o machismo atinge a gente é machista. Nós, mulheres, somos machistas. Né? Isso não é um mal do homem, é um mal de todos nós, de toda a sociedade. E é muito fácil a gente confundir daí, Lu, e aí achar que tem que estar sempre com escudo. E o que é esse escudo? Acho que até isso a gente coloca dessa forma, confundindo as coisas. Confundindo. Porque isso pode ser feminino, muito feminino a luta. Ela não precisa, a gente não precisa ser homem para isso, para lutar. Tenho que pegar a minha espada, não. Então, por que eu não posso lutar com as minhas armas, do meu jeito? Falando baixo, silenciando, porque aí se eu silencio e se eu falo baixo, entendo que tem horas que a gente, né, aí a diferença, a gente é tão confuso isso, que até aí a gente fica confusa. Quando que eu tenho que gritar, daí tô usando a energia masculina, mas por que não eu não posso gritar e tá usando a energia feminina? Eu, na minha ignorância total e completa, acho que é isso, sabe? Que a gente tá tão dentro disso, como a Rê falou, que a gente não sabe mais separar. Não sei viver de outro jeito. Precisa reconstruir tudo e né, recomeçar e tentar essa conexão e eu sou muito grata também assim de poder participar de muitos movimentos meus de autoconhecimento, de poder estar nisso, né, de poder estar dentro de retiros com mulheres e nesse movimento e vivenciar tudo isso, porque senão a gente fica só nesse e acha que é isso. Eu sempre achei que era isso. Eu sempre achei muito maravilhoso que eu dava conta de tudo, e agora eu fico pensando como que eu fazia isso, e faz pouquíssimo tempo. E eu fico pensando como que eu fazia, e eu nunca percebi que eu estava adoecendo, que eu estava ficando doente, e que eu estava completamente com o meu masculino ferido, com o meu masculino adoentado, e juntamente com o meu feminino. Então, assim, não tinha quem eu estava, não me reconhecia. Só que a gente ainda consegue ver isso, né? E eu não acho que essas mulheres que estão, por exemplo, em situações que vocês comentaram, né, de ter que deixar o filho e ter que a gente não consegue nem ter essa percepção, do que é o machismo de repente, Lu, ou que ela está sendo, como a gente ainda consegue perceber, né, como tu disse, ainda consegue olhar e dizer quando que é uma coisa e quando que é outra. É sempre. E eu acho que a gente tem que ouvir, nós mulheres principalmente, se a gente ouvir o nosso coração, a gente está ouvindo o nosso sagrado feminino, a gente está conseguindo exercitar isso. Porque é exatamente o contrário que é o que diz o capitalismo, né? Que a gente não tem sentimentos, não tem sensações e passa por cima de tudo isso, que tudo é balela, que tudo é, né? Então acho que se é um momento assim, cara, não, deixa eu ouvir meu coração, ouvir o meu coração. E aí a gente sai disso de, eu tô sendo, né, agora, tô no machismo, ou tô no feminismo, ou num no outro. Não, é um território que eu acho que tem que ser do amor só, sabe? De sentir tudo isso realmente. E aí sim, eu vou conseguir falar com alguém desse lugar de amor, desse lugar de mulher, sem estar tão contaminada, né? Sem estar tão contaminada, porque eu acho que diferente, a gente sempre vai estar de alguma forma, mas sem essa luta contra o homem,
Eu tenho 2 filhos homens. E isso, para mim, assim, é muito dolorido falar do machismo, né? Todos os homens, e isso e aquilo. Eu tenho homens maravilhosos hoje na minha vida. Então, assim, como assim que eles são todos errados e que a gente tem que lutar, e que o feminismo luta contra isso, e que, né, tanta coisa, né, que a gente vê que é questionável no feminismo. É questionável também. Essa luta passou, assim, um pouco, a luta, né, eu acho que mistura muita coisa, e aí é bem como a Renata falou, né, e eu acho que quando a gente ouve o coração e fala, vem do coração, sabe, eu acho que aí sim a gente tá usando o nosso sagrado feminino, aí sim a intuição, a delicadeza, né, ou a força, mas tudo é o sagrado feminino, se a gente conseguir separar, né, ou se, aliás, conseguir integrar tudo isso, é tudo o sagrado feminino. Aham. Arro. Eu acho que a gente também precisa falar sobre energia feminina e energia masculina para clarear um pouquinho mais, quer ver? Ó? Quando a gente fala que o nosso feminino está ferido, e quando a gente fala que o nosso masculino está ferido, vocês veem que eu sempre fico fugindo das expressões, assim, né? Porque falar só elas torna tudo tão confuso. A energia feminina é a energia da receptividade. O que acontece quando a gente está com o nosso feminino ferido? Esse nosso aspecto da receptividade está abalado. Ele está abalado porque sofreu traumas que fizeram com que esse feminino se fechasse e deixasse de receber carinho, afeto, compreensão, sentimento, intuição e todas as coisas que são relacionadas ao aspecto feminino. Por isso que para a gente às vezes é tão difícil receber carinho, receber afeto, criar laços, porque são laços de comunhão, são vínculos, né? O outro me acessa, eu tenho que estar aberta para que o outro me acesse. Como que eu vou criar vínculo com alguém se eu estou com o meu feminino machucado? Vai ser muito difícil. Vou conseguir me relacionar com pouquíssimas pessoas, porque qualquer um que entra machuca, tá tudo estraçalhado. Qualquer um que bota o dedo na ferida, mas é uma ferida inteira. É uma ferida, botou o dedo, feriu, pô. Isso é a gente estar com o nosso feminino machucado. Quando o contrário também acontece daquele feminino machucado que quer engolir tudo que tem pela frente. E engole tudo que traz sensações. Pode engolir drogas para buscar sensações, quer ficar buscando amores e amigos e qualquer coisa que supra aquela falta, aquele buraco imenso, que é o buraco da receptividade, que o outro lado do feminino machucado. Aquele que é um sugador, né? E aquele que não chega perto de mim. Porque eu tô muito ferida. O masculino é ação. Essa força de fazer as coisas acontecerem, de trabalhar mesmo. De resolver as coisas, de se determinar e fazer alguma coisa. Quando a gente está com esse aspecto da nossa vida, essa nossa energia masculina abalada, ou a gente está muito agressiva, ou a gente tá que não consegue fazer nada, não consegue realizar nenhuma coisa, não tem força para realizar nenhuma coisa. Normalmente a gente tá com o nosso feminino ferido porque coisas aconteceram na nossa vida e a gente foi se fechando e a gente foi se fechando até que a gente entrou naquela armadura, que era o começo da conversa do livro, né? Cavaleiro preso na armadura, e se tornou aquela armadura. Porque entrar aqui dentro dói muito. E a maior parte de nós ou está constantemente na armadura, ou em alguns momentos está naquela armadura e não consegue sair. É aí que está o problema. O não conseguir receber. Eu acho que era disso que tu estava falando, né, Lu? Por que eu não consigo receber? Daí a gente tem que olhar de verdade. Não consigo receber, não está sendo ofertado. Ou eu estou querendo sugar mais do que podem me dar. Ou eu ainda não consegui resolver questões aqui dentro para poder receber aquilo ali. Porque eu acho que essas questões, assim, ó, elas têm que ser olhadas com muita delicadeza, esmiuçando cada pedacinho, observando o porquê, a raiz. Às vezes a gente pensa que está lá na infância, tudo lá na infância, tudo culpa do pai e da mãe, às vezes não é, não. Às vezes um relacionamento abusivo de agora torna isso, cria isso.
Teve uma cerimônia esse final de semana, né? E foi bem interessante que eu vi nessa cerimônia o quanto o meu feminino tá machucado. O quanto eu estava fechada. Por acontecendo uma situação de eventos, que as pessoas foram me falando coisas, e nessa cerimônia eu vi assim, de certeza, tipo assim, cara, totalmente impossível alguém me acessar. Eu tava lendo o livro também, né? Tô presa na armadura. Até então, eu achava que eu botava a armadura quando eu bem quisesse, que eu tava me protegendo porque eu queria. Só que daí o que acontece é que eu não queria e eu não conseguia tirar. E assim eu fui para a cerimônia. Eu tinha tentado tirar da armadura e não conseguia tirar esse cara. Tipo, com algumas conversas antes da cerimônia, sabe? E daí eu tomei, eu acho que ela foi me evidenciando essas coisas, né? Ilustrando aquilo que a gente subjetivamente entende. Às vezes aquela sensação no peito que parece que tem uma barreira. Vocês sentem isso? Parece que se alguém der um soco não vai acontecer nada. Tudo fechado aqui. Eu sinto isso, parece que às vezes é físico. Tipo, o que é isso? Eu posso falar, eu tô tendo uma crise de ansiedade, é aquela pessoa, sei lá, só pensei nisso, mas tem que olhar para isso de verdade. Como que se cura isso? É só se olhar. Não tem outro jeito. Tem que mergulhar nessa sensação, tem que observar as coisas ao redor, tem que fazer tudo aquilo que o diário já mandou fazer, né? Os protocolos sagrados femininos. Fazer um diário, buscar conhecimento, buscar se conectar com a terra, buscar olhar para uma planta e buscando recursos que dentro do sagrado masculino a gente não conseguiu. Dentro do patriarcado a gente não conseguiu. Porque só na compreensão não tá, senão a gente teria encontrado. A gente tem que buscar outras formas. A experimentação. Tem coisas que a gente só toma consciência e já resolve. Que bom, né? Mas algumas não. Eu tô numa luta aqui para tirar minha armadura, já peguei chave de fenda, já não quero pegar a roçadeira. Então, mas como que a gente faz isso? Olhando profundamente para isso, olhando profundamente. Por que eu agi assim? O que me motivou a sentir isso? Por que estou me sentindo dessa maneira? Por que essa situação me traz isso? Essa semana eu fiz uma prática, eu vivi uma situação. Medo da rejeição. Comecei a assistir uns documentários e palestras. Eu nunca tive medo da rejeição na minha vida. Eu pensando, né? Nunca passei por isso. Tipo, medo de rejeição? Não tenho medo da rejeição. Por que eu estou sentindo isso? Que diz a psiquiatria, não, diz a psicanálise que é medo da rejeição. Eu fui cavucando a minha vida. E fui cavucando desde muito pequenininha. Cara, eu fui rejeitada sempre. Só que bem pequenininha eu criei um dispositivo. Eu sempre estava com a minha armadura. Então, por mais que eu fosse rejeitada, eu já estava preparada. Eu saía ali igual um cavaleiro. E ainda mais, não dava muitas vezes nem o tempo de ser rejeitada. Eu mesma saía. Eu lembro que eu falei algumas vezes assim ao longo da minha vida que eu nunca alguém tinha terminado um relacionamento comigo. Sempre eu que tinha terminado. Nessa semana eu descobri o porquê que eu sempre tinha terminado e nunca alguém terminou comigo, porque eu não dava nem tempo. Não existiria a menor possibilidade. Quando me engatilhava aquilo, medo de ser rejeitada, imediatamente eu me retirava. Olhem que interessante. Isso é feminino da gente ferido, poderia ser um homem também. Mas uma coisa subjetiva que influencia diretamente o comportamento hoje. Nos homens também, imagina quanto eles foram rejeitados. Se a gente trata do quesito de relacionamento, nossa, era muito mais fácil uma mulher rejeitar um homem do que um homem rejeitar uma mulher. E eles como que lidam com isso? Se a doença do machismo, por exemplo, fala que eles não podem ser rejeitados, eles têm que ser o ganhador, né? O vitorioso. É complexo, né? Vai longe, né? Vai fazer uma série daí o que é o feminino ferido, o masculino ferido, como que pode se tratando coisas do feminino ferido, daí é outra série.
Aspectos do feminino ferido. E daí vai para uma outra série, aspectos do masculino ferido. Mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de compartilhar, sabe, Lu? Que eu percebo assim, ó. Muitas coisas a gente foi influenciada, muitas. Mas hoje a gente já tem consciência de muitas delas. De algumas ainda não, mas de muitas delas sim. E eu penso que é o nosso papel ir contra essas, nas coisas mais simples da vida. O meu sonho de vida sempre, o meu desejo de vida era ficar muito rica. Eu queria sempre ficar muito rica. Eu queria ficar muito rica para ter uma casa na montanha e viver em paz. Para isso eu queria ficar muito rica. Eu queria ficar muito rica para comprar um barco e viver em paz. Na verdade, eu colocava o sistema no meio daquilo que eu queria. Então, assim, ó, eu coloquei ali a dopamina na hora, a Gi estava falando, mas por que eu mesma permanecia naquilo, naquela energia e tal? Por quê? Porque a gente é dopado constantemente pela dopamina, que é a satisfação dos nossos desejos. A gente não é habituado a lidar com a frustração. Então, a gente fica constantemente tentando satisfazer pequenos desejos. Que desejos são esses? São desejos nossos de verdade? É a partir da realização das nossas conquistas de verdade que a gente se alimenta? Aí, por aí, eu penso que dá para começar a reajustar a vida, sabe? Aí a gente vai vendo, de verdade eu desejo isso? Vale a pena tanto esforço para conquistar isso? Vale a pena tanto do meu tempo, tanto, sei lá, do meu intelecto, da minha energia, da minha dedicação? E daí a gente de repente começa a sobrar um pouco de tempo aqui, mais um pouco de tempo ali, daí dá mais tempo para olhar para isso, e daí dá mais tempo para refletir sobre as coisas também. E assim a gente vai reajustando a nossa vida, de forma que, vamos dizer que a dopamina não vai nos guiar, sempre vai, né? Mas a gente vai deixando de ser escrava, porque não tem mais desejos que necessitam ser saciados imediatamente. Não preciso da estrelinha lá do meu chefe. Ou eu não preciso, sei lá, daquele carro tão caro, ou daquele telefone tão tecnológico. E a gente vai se administrando. Porque o que a gente precisa fazer, e isso é o real sagrado feminino, fazer o que a gente veio fazer aqui, é ser a gente. Isso é o real sagrado feminino. Pode ser de vestido vermelho em torno da fogueira, pode ser pelada lá numa praia, pode ser fazendo o trabalho que faz dentro do sistema em qualquer lugar. Mas é a gente ser a gente, né? Pode falar, Rô. Então, me tocou essa tua fala, Rê. Porque eu fiquei muito tempo em casa afastada, né? E voltei ao trabalho e eu sentia uma confusão. Por que eu, de certa forma, eu não quero estar lá, mas eu me sinto bem? Porque me dá esse poder de compra, me dá, sabe, essa saciedade de rejeitar o matriarcado, de ficar em casa, de até ficar em casa incomodada, né? De estar em casa, mas estar incomodada porque não está fazendo aquilo que a sociedade aceita, né? Como perfeito, como a mulher do que também provê, que dá conta de tudo. E aí ontem eu e Marcos conversamos, a gente tomou essa decisão de não, chega, né? Chega, acabou, é o que deixa o universo trazer, né? Outras formas, porque assim não está paralisado, né? Paralisou todo o fluxo, né? E essa questão da rejeição é muito engraçado que a Rê falando, eu me lembro eu pequena dizendo que eu queria uma casa só para mim sozinha, morar sozinha, porque eu não me sentia pertencente da família, assim, porque o meu pai sempre quis um menino, né? E aí a minha mãe ficou grávida, eu sou a segunda e veio menina. E aí essa armadura foi criada, né? De rejeição, talvez, até, né? E eu dizia, não, mas eu não quero, eu quero morar sozinha, eu dou conta de morar sozinha, pai. Só faz uma casinha de boneca para mim com banheiro.
Então, olha só como os gatilhos, né? Que a gente vai bloqueando mesmo. E eu sinto que é bem como a Rê falou, é fechada, né? Tem pessoas maravilhosas sempre ao redor, querendo dar carinho, mas até o receber coisas simples como um chocolate, tipo, eu tô tão paralisada que eu desconfio que aquilo seja verdadeiro, né? Olha só, é uma coisa assim louca. Eu disse, não, chega, foi bem, me tocou bastante. Gratidão pela partilha. Essa sensação de não estar contribuindo com a sociedade é bem uma programação, né? Porque de que maneira a gente pode contribuir com a sociedade melhor? Apologia agora ao matriarcado, a gente está em casa, cuidando da nossa família, né? Perfeito seria se fosse assim, né? Mas precisa de mão de obra, então não dá. Mas a gente chega ao ponto de acreditar nisso. Não existiria melhor forma de a gente contribuir com a sociedade do que criar bons seres para essa sociedade. Mas a gente acredita que é melhor deixar ele lá na creche ser formado por alguém que a gente nem conhece. Então, nesse ponto que eu falo assim, ó, cara, é muito bom a gente ter clareza para ter o senso do ridículo, sabe? Não, como assim? A gente ter o senso do... Pode falar, Lu. A Lu e a Berê. Essa questão de a gente estar em um lugar onde a gente não se sente mais produzindo é tão incrível que até a questão financeira, tipo, aquele dinheiro, ele deixa de realmente ter o mesmo poder que ele tinha enquanto tu te sentia produtiva ali, feliz naquele lugar, né? E eu já vivi uma situação dessa, de estar no local onde eu não estava mais satisfeita, mas com medo de sair, de ficar desempregada e disso, de aquilo, fiquei por mais um tempo até que eu vi assim, nossa, é como se tivesse um ralo que sugasse todo esse dinheiro, eu não estou conseguindo o mesmo valor que eu ganhava há 3 meses atrás, eu não consigo mais dar conta das coisas, assim. Então, acho que isso faz muito sentido mesmo, aquele dinheiro perde o valor. E sobre a questão ali por causa da armadura, a gente estranhar até quando recebe um agrado, um presente, né, um elogio, é muito. Isso não tá. Não, isso não é verdade, isso não acontece. Isso não acontece. Isso daí vai me derrubar ali na frente. Tu cria uma desconfiança constante de tudo. Tu não consegue mais realmente receber aquilo aberto, né? É, para mim, tá tudo certo, e eu sou merecedora e tudo mais. Não, tu já fica com aquela desconfiança. Olha só, tem uma parte ali do livro, já vou abrir, tá, Berê? Só para engaixar aqui no que ela tá falando. Tem uma parte ali do livro que a mulher do... A mulher do... Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci o nome. A esposa lá do cavaleiro. Esqueci o nome. Ele não consegue mais tirar a armadura nunca, nem o elmo, e ela começa a dar pombo desfiado, enfiar comida goela abaixo, tipo assim, pelo buraquinho da armadura. E no começo, quando ela enfia, só é desconfortável. E ela continua enfiando, e continua enfiando, e continua enfiando, e chega uma hora que já começa a ser horrível para ele. E ela já tem raiva de ter que dar comida ali por aquela máscara, e ele já tá com raiva de que ela tá dando mais do que ele pode comer, e ele não consegue dar conta daquilo, e dele tem que sair na floresta para procurar Merlin. E daí ele já tá vagando há muito tempo, morrendo de fome, deu Merlin, vem para ele com um líquido e dá para ele um canudo. E agora, com o canudo, ele pode se nutrir daquilo, aquele líquido se chama vida, no tempo dele, no ritmo dele, no compasso dele. Então, isso a gente também não consegue entender. Que às vezes a gente não está conseguindo receber qualquer coisa do outro porque a gente está com uma armadura ou está enfiando ela abaixo e não é legal. Então, me dá um canudo e deixa que eu mesma me sirvo disso que tu quer me dar. Se respeitar, né? Berê. Então, também vou trazer aqui
alguns pontos das falas de vocês. Quando a gente fala, por exemplo, né, que a Rosângela trouxe ali de cuidar dos filhos, e aí a Rê trouxe não está contribuindo, né? Eu vejo cada vez mais, assim, que a gente precisa voltar a valorizar, que não sei onde é que a gente se perdeu, né? A valorizar o humano antes do dinheiro, né? O humano antes da matéria, o humano antes do objeto, e eu acho que foi bem assim, eu não sei bem a idade de vocês, mas acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente já, né, essa transição assim do material foi muito forte da nossa infância para agora, né, do capitalismo, do poder de compra, e de ver várias falas assim, né, do tipo, eu trabalho o dia todo para dar as coisas para ele, trabalho o dia todo para dar, né, botar as coisas dentro de casa. Então começou a realmente se substituir o nosso tempo enquanto exatamente no capitalismo, nosso tempo enquanto importante para um objeto, para um brinquedo especial, para um brinquedo eletrônico. E aí agora mesmo, né, com a tecnologia ainda mais avançada, realmente muitas famílias estão substituindo o cuidado mesmo, a atenção pela tecnologia, né? E na nossa própria sociedade, se a gente for ver a formatação dela, o humano, ele não está em primeiro plano. E aí é que está a criação da realidade, né? Então, por exemplo, quando a Rê fala que o sonho dela era ser rica para ter uma casa na montanha, hoje você tem uma casa na montanha, mas não precisou ser rica lá atrás para construir isso, né? Então, com essas falas todas, assim, me veio muito, muito forte de que o sagrado feminino é isso, é buscar uma vida de sentido, né, dentro do sagrado, dentro do ecológico, do humano, do amor e de tudo mais, porque a gente é engolido, né, pelo capitalismo, que eu acho que o capitalismo ele veio realmente dominando as sociedades, né? A gente pode falar até de um outro movimento, que é um movimento que tem relação com o patriarcado, né? Que tem relação, é mais um movimento, né? Então, antes, era uma monarquia, que era um... E aí o capitalismo ele veio como um outro movimento mais moderno, relacionado ao patriarcado, né? E aí a gente, no final das contas, não tem um único monarca, mas tem alguns ali em cima, né? E aí, quando eu né, falo da armadura ali também, eu também não ouvi o livro todo, o Sistema Econômico do Patriarcado, exato, né? E eu vejo, assim, que por conta de a gente ter nascido nessa sociedade, porque a gente poderia não ter nascido nela, poderia ter nascido lá na floresta, que é um outro sistema social, então a gente está falando do nosso sistema. O nosso sistema não valoriza o humano, o nosso sistema não valoriza o sagrado, o nosso sistema não valoriza as crianças. Então a gente vê... muitas vezes é trazido para a gente informações de outras culturas, de que quando uma criança erra, é colocada no centro e todo mundo lembra ela o quanto especial ela é. A nossa não, a nossa é punitiva, e aí a nossa armadura é para sobreviver, a nossa armadura é como uma forma que a gente vai criando e vai construindo, e no final das contas, trancando cada vez mais, igual esse cavaleiro, para se proteger cada vez mais, por conta de ter nascido num lugar perigoso, né? Onde a gente é ameaçado, a gente é ameaçado, e é tão forte isso, porque eu também venho, né? Acho que todas nós aqui num processo de autoconhecimento e observar o que eu estou sentindo em determinados momentos. É como se a gente tivesse assim um vislumbre muito pequeno
de um iceberg inteiro que está lá atrás. E quando a gente fala em trauma, é às vezes um gatilho que acionou um trauma e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, lá atrás. E tomar consciência disso é muito forte, assim, porque eu sei que faz mais ou menos uma semana, assim, né, teve uma atitude, assim, do meu marido, por conta de alguma coisa ali que, tipo, é ele que tira o lixo, e aí tal. Eu sei que ele tava bravo, assim, e eu comecei a me fechar, assim, e tipo, ficar com... acionar uns medos, umas coisas assim, e aí depois que eu me dei conta, eu falei, cara, que é isso? O que tá acontecendo? Da onde tá vindo esses medos? Aí eu comecei a, sabe, ver a sutileza do comportamento dele, acionou gatilhos em mim, e eu comecei a entrar num processo, às vezes, de desvalor, de autopunição, de medo, e foi muito louco, assim, porque como se tivesse aberto, assim, uma teia para trás disso, assim, né? E a gente não vai tomando consciência, muitas vezes, e autoconhecimento é isso, né? A gente abrir espaço para começar a olhar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Por que eu estou agindo dessa forma? Porque a grande maioria das formas que a gente age no mundo é só uma consequência de todo o resto, de tudo que a gente já viveu, de tudo que está ao nosso meio, é muito inconsciente, muito, 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 muito inconsciente. Eu acho que não tem 5% de consciência do que a gente faz na vida num dia, né? O resto a gente só vai cumprindo no meio sistêmico o que a gente está a serviço para cumprir naquele sistema, a não ser que a gente, opa, peraí, o que é isso aqui? Não. Né? Que a gente vá aumentando um pouquinho essa porcentagem, né? Aos pouquinhos, assim, né? Mas é forte o babado. Eu senti, assim, bastante de a gente, se tu puder clarear um pouquinho, que tu trouxe do sagrado masculino, que essa forma de compreensão racional que é do sagrado masculino, né, não deu certo, assim. E queria que, se possível, tu trazer um pouco mais, assim, sobre isso, sabe? Claro, olha só. Sagrado masculino é a maior, é representado pela maior parte das religiões do planeta, né? Que tem Deus como referência e tudo que é correspondente à consciência, a espírito, a essa fé, a esses guias, a toda essa elevação, né? A gente pode ver que muitas pessoas, homens e mulheres, mesmo acreditando em Deus, mesmo tendo sua fé, a gente pode ver isso também em diversas religiões, pessoas que são muito conectadas naquele sistema de crença, mesmo assim, ainda sentem a falta de alguma coisa, ainda sentem a falta dessa conexão. E daí foi onde eu falei, às vezes a gente precisa buscar práticas que são práticas de dentro do sagrado feminino mesmo, o observar os sentimentos, o observar o inconsciente, as medicinas da floresta, o ir para a natureza, estar em contato com a natureza, o tomar um chazinho, porque se às vezes só a nossa consciência, essa conexão espiritual não está resolvendo, a Mãe Terra resolve, né? Não tem de um jeito, vai do outro. E é isso que o Sagrado Feminino tanto grita, né? Que tem tantas pessoas que falam assim, que eu escuto, parece que estava gritando, me chamando. É isso, é essa cura mesmo. Tipo, é essa complementação, né? O Yin e o Yang, é essa complementação. Arro! E eu acho que daí a gente vai encerrando por aqui e podemos conversar outras vezes. É tão gostoso, né? Tão bom a gente ir pesquisando coisas, se compreendendo, aprendendo. E sabe, vão buscar aí o Sagrado Feminino, gente. Vão estudar mitologia, astrologia, tarô, mergulha nesse universo que ele é fantástico. Um dia eu li no livro da faculdade, olha só, de antropologia. O autor falando assim, tipo, um texto bem simplesinho, tá? Que depois da Idade das Trevas surge a Idade Média, né?
E, tipo, bom, se a gente estuda história, a gente vê que o negócio lá estava tenebroso mesmo, né? Foi tudo bem tenebroso. Idade das Trevas bem tenebroso, bem feio, assim, uma coisa, uma espiritualidade bem baixa, bem trevosa, assim, e de muito sacrifício, e de sacrifício humano, e de não sei o que, daí chega a Idade Média com a Igreja Católica colonizando todo mundo e a cabeça de todo mundo, agora é Jesus Cristo que vale, fazendo valer tudo isso na força, queimando gente, matando gente. Daí chega a Idade Moderna, daí chega o Iluminismo. E daí nesse livro falava assim, e com o Iluminismo tirou-se o encantamento da Terra. Eu acredito que o autor não tem noção da profundidade do que ele escreveu. Porque foi com o Iluminismo que chegaram os pesquisadores, a ciência, somente a ciência que vale, somente o que é comprovado cientificamente, ou seja, da Igreja Católica que vale. Todo o resto precisa ser banido da Terra. E foi nesse momento aí que se tirou o encantamento da Terra, e é verdade mesmo. Então a gente precisa retomar mais a parte boa de tudo isso, a parte linda de tudo isso, a parte que nos falta, né? A parte que nos faz falta hoje. Devolver o encantamento para a Terra. Arro. Arro. Levantou a mão agora mesmo, Verê? Tem algumas referências para te indicar sobre esse tema e principalmente sobre o que levou, porque eu converso muito aqui, eu também tenho um menino, né? Tenho uma menina e um menino. E essa coisa do machismo, feminismo... Como que surgiu, né? Tipo, aí ele fala, mas por que a mulher começou a ser oprimida? Tá, mas por que a mulher foi apagada? Qual é esse poder, tipo assim, né? Que poder é esse que precisa ser oprimido? Por quê? Então ela é muito perigosa mesmo. Esse tema, Verê, eu não sei como é que ele pode ser tão complexo pra gente. Mas é história, guria. Parece que a gente nunca viu a história. Como que tudo isso começou a história? Olhem só. Existiram diversas sociedades pelo mundo sempre, cada uma com a sua forma de viver. Elas eram perfeitas? Não. Cada uma acreditava nas suas coisas. Elas eram civilizadas? Sim, elas eram organizadas socialmente, cada um dentro da sua forma de organização, né? A gente estuda lá na história, bem lá na história antiga, quando os primeiros povos, tem até na Bíblia, começam a dominação dos outros povos, eu acho que são os fariseus. Tipo, ali surge um rei, ele é enaltecido, mas sempre existiu isso, conquista, isso sempre existiu. Tipo, sempre existiu guerra entre tribos em diversos lugares, sempre existiu. Mas nunca existiu um avanço organizado, com o intuito de sair dominando e dominando e dominando e dominando e dominando e dominando e dominando. E isso começou lá antes de Jesus. Começaram o processo de dominação. Então, invadiam uma terra e dominavam ela. Se essa terra era patriarcal ou matriarcal, independe. Para eles, tanto fazia. Existiam sociedades matrifocais, chamava-se assim, matrifocal e patrifocal. Não matriarcal e patriarcal. Matrifocal significa o quê? Que a base da sociedade é a matriarca. Matrifocal. Tipo as sociedades que adoravam Pachamama, Gaia, matrifocais. As sociedades onde as mulheres eram sacerdotisas, matrifocais. A organização social e política podia-se dizer que era detida pelas mulheres. Existiam e sempre existiam as sociedades patrifocais. E também sempre existiam sociedades onde os dois governavam em complementaridade. Mas começou esses estopor aí, né, cara? E eles eram patrifocais. E eles eram muito... o patriarcado lá já era muito presente.
E, claro, por isso eles iniciaram esse movimento de dominação. E eles começaram dominando os povos vizinhos, os povos vizinhos, os povos vizinhos, parará, parará. Daí a gente chega no Império Romano, daí a gente chega na Grécia Antiga, aquela loucurada deles toda, mas ali ainda era uma loucura entre eles, os vikings, e um querendo matar o outro. E tava lá eu tô assistindo uma série, eu gosto muito de assistir essas séries para ir clareando isso, sabe? É bem legal essas séries épicas. Eu tô assistindo, já assisti o Rei. Assiste, Berê. Netflix tem vários. Se tem curiosidade, chama o filho, assiste junto. Os faraós, tipo, como é que funcionava. Tipo, no Egito, os faraós eram um exemplo de sociedade matripatrifocal. Era um faraó e a faraó. Normalmente eram até irmãos. E eles se casavam e continuava a linhagem dos faraós. O rei e a rainha também era patrifocal. Matripatrifocal. Em alguns casos, né? Em outros, era o rei mesmo, que era quem que mandava. Quem tinha daí já era o maior exército. Então, quem tinha o maior exército mandava, quem tinha o maior exército mandava, ia dominando, e quando ele dominava, ele levava a cultura dele para aquele lugar e destruía o que estivesse atrapalhando ele. Ainda não era tão organizado, embora já fosse bastante, né? Quando a gente chega na Grécia, quando chega nesses grandes impérios, já era bem grande. Aí surge a Igreja Católica. Como que essa igreja surge, Senhor? Um desses estopores bizantino, ele acha que está difícil de governar do jeito que está. É muito Deus, é muito dia santo, é muito... Nesse dia não pode dar, no outro que pode, é tudo misturado aí, é uma Babilônia. Vamos organizar isso. Vamos escolher só um Deus para adorar e depois a gente resolve o que tem que fazer. Que Deus que a gente vai adorar, então? Quem que vai ser o Messias? O Messias vai ser aquele cara lá que morreu faz 200 anos, Jesus. Então vamos criar, então, uma instituição agora cujo Messias é Jesus, representante de Deus, e quem não seguir, já sabe. Aí inicia a Igreja Católica. E o processo de dominação de todo tipo de sistema religioso e cultura que pudesse ser um perigo para eles. Era tudo questão política, só de dinheiro que a gente está falando. Chega um ponto que isso já... Daí, como que se faz aliança a Igreja Católica com os reis? Como que se começa a monarquia da Igreja Católica, que já é muito poderosa, porque ela influencia por baixo de panos todos os impérios, tem contato com todos os imperadores. A Igreja Católica tem uma ideia de dizer que os reis, os imperadores ali, os monarcas, são porque têm autorização de Deus para ser. Então, liga Deus com o rei e com a igreja. Tá perfeito, né? Pode fazer o que quiser, porque tem autorização de Deus para fazer. E quem valida isso? A igreja. Que começou junto com eles, uma forma de organizar o poder político, os impostos, porque tudo era baseado nos impostos. Chegou um ponto que a Europa não era mais o suficiente. Da Igreja Católica disse que os reis poderiam ir além mar. A Igreja Católica que decidia. Descobriram a América. A Igreja Católica fez o Tratado de Tordesilhas. Então, agora a Espanha vai para a esquerda e Portugal vai para a direita. Tudo é igreja, gente. É difícil pra caramba. Aí lembra daquela piramidezinha do patriarcado? Tem Deus, o rei, e todo mundo vai estar a serviço. Custe o que custar. Então, tem Deus, tem o homem em casa, que é a representação do rei, que é a representação de Deus, e abaixo deles todos para servir. Custe o que custar. Daí é só olhar a história da humanidade que a gente entende que tipo de opressão era feita. Ah, isso que está abaixo. Fala pro teu filho, um resumo, história em 2 minutos. Basicamente, contada bem rápido, é isso. E daí é muito legal ir pesquisando, porque essa curiosidade fundamenta muito a gente para ver que causa é essa que está lutando. Tipo, por que eu estou lutando? O que é esse sistema? Por que é desse jeito? Qual é o meu lugar nele? Porque eu também tenho que ter um lugar nele. Meu lugar nele não vai ser desse jeito aqui. Como é que eu vou fazer, então? E daí a gente vai se adequando. Por isso eu falei do criar a nossa vida, né? A nossa própria estrutura. Que em algum momento vai estar dentro disso aí, vai, porque está na gente, que saco. Mas que a gente possa ser mais forte do que a opressão, não trazer essa opressão para dentro da nossa casa, né? Tentar aqui criar, porque nenhuma delas deu muito certo, não.
Às vezes a gente critica um monte o patriarcado e tal, daí o pessoal fala para mim, critica a colonização e tal, não sei o que, da pessoa vem para mim e fala assim, mas sabia que os maias faziam isso? Tu sabia que os astecas faziam isso? Tu sabia que os incas faziam... Sim, toda a cultura fez um monte de barbaridade numa história bárbara da humanidade. Eu acho que agora já deu. Já chega. Deu. Deu de história bárbara na humanidade. Né? E é nosso papel. Arroz de novo? Oi, é isso aí, gente. Vamos estudar porque fica cada vez mais lindo, cada vez mais claro, cada vez mais lindo. É muito legal. Minhas queridas, gratidão por esse tempo, por essa conversa. Gratidão. Podemos compartilhar com as meninas? Podemos, né? Gratidão. Sim. Ficou legal. Gratidão também. Uma boa noite, linda semana. Vamos praticar esse feminino, sagrado feminino na veia. Beijo, minhas lindas.